Então, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho Gnóstico de Tomé, hoje nós abrimos a nossa partilha comentando o aforismo número 82, né? Onde nós temos Sananda Jesus dizendo: quem está perto de mim está perto do fogo. Quem está longe de mim está longe do reino. E é muito interessante essa expressão de Jesus, porque o traz muito alinhado a uma perspectiva shivaísta, né? Porque Shiva, dentro da tradição védica, é o símbolo do próprio fogo, daquele que queima, daquele que purifica, daquele que exerce um poder de purificação, né, que é conhecido como o processo da própria morte. Não morte física, mas morte para esse homem velho, para esse homem egóico, para essa instância personal que não nos permite a verdadeira conexão com o plano da luz. Dentro da Trimurti, né, nós temos 3 princípios regenciais, que é o princípio criativo, o princípio conservativo e o princípio transformador ou destruidor. Né? O princípio criativo é simbolizado por Brahma, o conservativo por Vishnu e o transformativo ou destruidor por o Senhor Shiva. Né? E aqui Jesus se coloca muito nessa visão do fogo, a visão ígnea, ou seja, se você se aproxima de mim, você vai queimar. Quem vai queimar? O que vai queimar? O ego. E como nós temos muito apego ao ego, nós não queremos que ele seja destruído. Nós queremos sim um caminho confortável para Deus, conservando os nossos egos ou as nossas ilusões, né, a nossa ignorância. Então nós, em vez de nos adaptarmos à verdade, nós queremos que a verdade se adapte a nós. Em vez de nós nos moldarmos ao divino, nós queremos que o divino se molde a nós, para que nós possamos ser caprichosamente o que somos e ainda assim encontrarmos o plano da luz, o que não é possível. Então, a tradição cristã ocidental, ela traz a visão de Jesus muito pelo elemento água. O que é o elemento água? O elemento água é aquele que suaviza, aquele que mitiga a sede, aquele que é bonzinho, aquele que é o consolador, que consola, né? Vinde a mim todos que vos encontrais sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Né? Então essa visão é a visão da água, quer dizer, aquele que vem e acaricia, que afaga, que acolhe, que consola, que mitiga as dores. Isso é importante dentro de um princípio regencial divino? Sim, muito, porque todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas angústias, e todos nós, obviamente, precisamos sermos acolhidos e consolados. Só que este processo, né, ele não soluciona, ele só é um consolo, é apenas uma gota de água para aquele que está sedento. Por quê? Porque não muda a nossa estrutura, não muda o nosso ser. Né? Nós permanecemos o que somos. Nós apenas somos afagados, consolados. E talvez por isso que a caridade maior do divino para conosco não seja propriamente a água,
mas seja o fogo. Por quê? Porque o fogo vai queimar. E quando queima, dói. Quando queima, provoca em nós sensações nada confortáveis. Por isso que as pessoas evitam o fogo, preferem a sua relação com o divino meramente no patamar da água. Mas é somente o fogo que pode nos abrir as portas conscienciais para a percepção direta do reino. Por isso que Jesus, aqui, ele diz que aquele que está perto de mim está perto do fogo. Por quê? Porque a verdade do que ele é queima. Destrói toda a ilusão que há em nós, destrói toda a base da ignorância que nos sustenta nesse jogo ilusório da vida, nessa roda de samsara na qual nós estamos presos. Então nós não queremos o fogo. Nós queremos ir para o céu, mas não queremos morrer. Mas ninguém pode ir para o céu sem morrer. Isso não literalmente falando. O que nós queremos dizer é que para que nós entremos no reino, é preciso que haja a morte daquilo que não corresponde em nós o plano da luz. Aquilo que em nós é sombra, aquilo que em nós é ignorância, aquilo que em nós perpetua em ilusão. Mas nós não queremos essa morte. Por quê? Porque nós ainda nos autorreferenciamos pelo ego. E somos apegados a este ego. Logo, nós queremos nos perpetuar pelo ego. Só que o ego não entra no céu. E realmente não entra. Tem uma historinha de um sacerdote muito orgulhoso da sua condição de sacerdote, de homem de Deus, que conhecia toda a Bíblia de cor, e tinha na mesma cidade um humilde coveiro, desprezado, que nem sequer ia à igreja. E aconteceu de os dois morrerem no mesmo dia. Os dois desencarnaram no mesmo dia. E os dois se viram na porta do céu. E o sacerdote olhou para o coveiro e falou: é claro que esse aí não entra. Ele nunca esteve na igreja, ele não sabe nada de Deus. Né? E aí veio um anjo nimbado de luz, né? Abriu as portas do céu e falou, trouxe uma condição para entrar no céu e disse: basta responder uma pergunta para entrar no céu. E a pergunta é: quem é você? E o sacerdote, com todo o seu ego, né, falou: tá fácil, ganhei essa. Né, ele falou: eu sou um grande sacerdote. Servi a igreja por toda a minha vida, sou grande conhecedor do evangelho, pratiquei muitos rituais, oficializei muitos ritos religiosos. Aí o anjo olhou para ele e falou: bom, a ti, vejo que você não se conhece, a ti não é permitido entrar. E perguntou ao coveiro: e você, quem você é? O coveiro falou: eu não sou ninguém. Eu realmente não sei quem sou. Aí o anjo falou: a ti está permitido o acesso e a entrada ao céu. Porque o nosso ego não entra no céu. Enquanto nós nos firmarmos e nos referenciarmos por aquilo que pensamos ser pela nossa estrutura de personalidade, isso é um equívoco. Então, quem verdadeiramente sou eu? E para que nós chegamos a essa percepção, é preciso que o fogo queime. Queime o quê? Os equívocos. Queime a nossa ignorância.
queime o nosso orgulho, queime a nossa vaidade. Vejam, a água é muito boa, mitiga a sede, refresca, mas a água não é capaz de moldar o aço, o ferro. Para que o ferro seja moldado é preciso calor, é preciso fogo. É o fogo que transforma, é o fogo que transmuta. Então o fogo divino é aquilo que nos permite a transformação. Porque nós estamos acostumados nos nossos discursos religiosos a um processo de melhoria, sermos um pouquinho melhor do que somos, mas isso não basta. Nós não temos que ser um pouquinho melhor do que somos, nós temos que ser aquilo que somos, e para isso nós precisamos não de mudança, e sim de transmutação. Transmutação é totalmente diferente de mudança, porque mudança você exerce algumas alterações a partir do mesmo. Transmutação não. A transmutação, aquilo que pensávamos ser, vai embora. Morre. Existe um processo de morte, para depois haver um renascimento. É o que Shiva Jesus disse a Nicodemos: não te espantes que te diga que a ti é necessário nascer de novo, porque aquele que não nasce de novo não entra no reino. E que a que ele se referia? Além, obviamente, do processo de reencarnação, a esse renascimento em espírito. Enquanto nós não morrermos para aquilo que supomos ser, nós não nasceremos para aquilo que de fato somos. É por isso que Shiva Jesus dizia: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor à verdade, esse a encontrará. É sobre isso que Shiva Jesus está dizendo. Então, quem está perto de mim está perto do fogo, mas nós não queremos estar perto do fogo. Nós queremos estar perto da água. Por isso que nós queremos ser pessoas religiosas, mas não queremos morrer. Não queremos o fogo. E é por isso que nós perpetuamos em nós o processo da ignorância. Porque não nos modificamos, porque não renascemos da própria cinza, porque não somos a fênix espiritual. E poucos, muito poucos, querem o fogo, desejam o fogo. E aqui há um dado muito interessante. Alguns verdadeiros buscadores espirituais, quando realmente mergulham nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de vivência direta da espiritualidade, né, muitos supõem que a pessoa entra num reino de alegrias, de borboletas coloridas, de anjinhos voando, de plena satisfação, e não é assim. Não é assim. Geralmente, nesse processo, nós temos que visitar os abismos, nós temos que atravessar desertos. E, por vezes, nós vamos nos sentir totalmente solitários, totalmente entristecidos. Nós vamos vivenciar o nada, viver uma densidade interna muito grande, que em alguns momentos nós julgamos que nem vamos suportar. Por quê? Porque é necessário destruir, queimar tudo aquilo que não é verdade. É preciso
derribar os alicerces da casa velha, para que a nova possa ser construída. Mas entre derribar os alicerces da casa velha até que a nova possa ser construída, nesse intervalo, nesse íntere, o que nós percebemos é o quê? Destroços. E nós precisamos ter coragem para viver os destroços. Ter coragem de poder abdicar dos nossos valores, dos nossos conceitos, das nossas crenças, das nossas ideologias. De viver um estado de um vazio que por vezes pode ser doloroso. Claro que esse vazio, ele há de ser planificado, mas quando todas as referências, todas as ideologias, todos os conceitos estão sendo derribados, né, nós vivemos um estado onde nós não sabemos onde nos apegar. Nós não sabemos em que nos segurar. Isso é o fogo. E nós precisamos desejar que o fogo queime. Nos evangelhos canônicos, né, Jesus fala algo muito parecido com o que aqui é dito, né, que há um momento que ele diz, né, eu vim para semear o fogo, e como estou ávido que ele queime. Veja, ele não veio, e na sequência ele ainda fala, eu vim trazer a guerra, e não a paz. Aí ele fala, o filho estará contra o pai, a mãe contra a filha, enfim, ele fala como haverá um processo doloroso, né, para aqueles que optam por esse processo corajoso de autoimolação, de auto-holocausto do ego. O ego tem que entrar em processo de holocausto. E nós realmente estamos desejosos de entregar o nosso ego ao holocausto? Esse é o ponto. E enquanto isso não é feito, nós podemos ficar brincando de ter religião, podemos ficar orgulhosos de termos conhecimento espiritual, cheios de vaidades espirituais, né, cheios de discurso bonito, mas estaremos longe do fogo e automaticamente longe do reino. Quem está perto de mim está perto do fogo. Quem está longe de mim está longe do reino. Claro que esse mim aí não se refere à personalidade Jesus. Esse mim é a consciência crística. Esse mim é a presença eu sou, é a centelha divina que está adormecida em nosso íntimo.